Muito bem, queridos. Ao fazermos uma análise, ainda que rápida, da nossa sociedade, nós com certeza iremos perceber um povo caminhando em direção a um grande perigo. Aos que não conhecem as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nós vemos então um desaviso em relação a esse perigo. Eles estão caminhando em rumo a um grande perigo, mas estão como que desavisados, caminham sem saber em direção a este perigo. Já os que conhecem as Escrituras parecem estar sofrendo de amnésia, parecem estar então ali tendo um problema de memória, pois também caminham como que verdadeiros desavisados, como que pensando em não haver, em não existir um amanhã ou algo além da morte. Não há temor, tanto num grupo quanto no outro, em relação ao fato de que um dia todos precisarão se achegar a Deus, a fim de prestar-lhe conta de tudo e todos os atos que realizaram. É assim que as pessoas têm vivido. Não há temor no coração deles em relação à prestação de contas que todos um dia terão que apresentar a Deus. As pessoas temem o sofrimento que pode lhes surpreender aqui e agora. Temem, por exemplo, terremotos, aqueles que vivem em situações, então, em países que correm esse risco. Temem sofrimentos, se moram em uma situação onde passa um grande rio e ali eles temem, então, alagamentos. Perseguição racial, estupros, incêndios, acidentes de carros, enfim, torturas, espancamentos, doenças, como o câncer, um AVC, temor e mais temor. Temem que suas casas sejam invadidas por ladrões que nada têm a perder e que podem, por um mínimo que seja, roubar-lhes ou tirar-lhes a vida. E não é por menos que muitos temem por isso. Só em 2014, 2.061 pessoas foram vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte. Temem por isso, temem a dor do abandono e da solidão. Nessa situação de crise que se instala ou já se instalou em nosso país, muitos temem o desemprego. Temem a morte de um familiar. Temem a ausência, até mesmo agora, do sinal da internet. Não é isso que está aí se falando para lá e para cá? A Anatel com um novo plano, querendo limitar então o sinal de internet, e muitos estão temerosos por conta disso. Meu Deus, o que é que eu vou fazer se a minha internet diminuir a velocidade de uma hora para outra? Alguns, dependendo da região em que moram, têm um grande temor de serem atingidos por uma bala perdida. Só em 2015, no Brasil, 138 pessoas foram atingidas por bala perdida. Mais da metade desses, ou dessas pessoas, morreram. Temem o assassinato. E neste caso, a estatística do Brasil é maior ainda. 52.336 pessoas foram vítimas de homicídio no Brasil em 2014. 52.336 pessoas assassinadas no Brasil em 2014.
temem então a morte através de situações como essa. Vivemos num país onde o risco de ser assassinado é um dos maiores do mundo. Um estudo feito por um instituto, aqui mesmo brasileiro, tomando como dados, então, dados oferidos pelas Nações Unidas, um ramo dela específico que avalia, então, situações e números onde estão ali relacionados problemas de drogas e crime. E esse instituto, baseado nesses dados coletados entre o ano 2000 e 2012, noticiou então que o Brasil é líder mundial em números absolutos de homicídios. A taxa, o índice de homicídio no Brasil é 5 vezes maior do que o índice mundial. Vejam o país em que nós moramos. Então, por conta dessa situação, desses problemas sociais, muitas pessoas estão cheias de temores, cheios de medo no coração, mas medos então relacionados a essas questões. Medo e mais medo, temor e mais temor. Vivem como que desavisados em relação ao que vem depois da morte, mas temem a morte. Parece um contrassenso, mas é a realidade. Todavia, todos nutrem no coração um medo, com a perspectiva de uma existência apenas limitada ao aqui e agora. As pessoas se esquecem que aos homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso vem o quê? O juízo, a prestação de conta para com Deus. Temem o mal que os homens podem lhes causar e são desavisados ou simplesmente fazem questão de se esquecerem as palavras que Jesus proferiu, dizendo: não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Se esquecem disso. Estão tão ocupados em resolver, ou pelo menos amenizar, os temores que os rondam aqui e agora, que as pessoas se esquecem o que verdadeiramente deveriam temer, se esquecem o perigo real e verdadeiro que está diante delas. Se ocupam em obter uma maior fonte de renda, a fim de proporcionar a elas uma melhor segurança, um acesso à saúde, lazer e conforto a elas e suas famílias, que se esquecem que o maior perigo não é a falta de segurança pública, o maior perigo não é a precariedade do acesso à saúde, não é o decesso ao lazer ou o risco da pobreza, miséria, mas o maior problema é sim o pecado. Se esquecem disso. Se esquecem que existe um grande perigo, chamado pecado, que habita o coração de todas as pessoas, pecado que nos faz merecedores de um juízo eterno de Deus, pecado que nos faz dignos de uma vida por toda a eternidade sob juízo e ira de Deus no inferno. Preocupam-se com o aqui, preocupam-se com a segurança passageira, preocupam-se com o conforto no hoje, no aqui, no agora, preocupam-se com tantas coisas que têm a ver apenas com o aqui, com a situação passageira, por mais longa que seja nessa existência, nessa vida. E se esquecem que um dia, por conta do pecado, terão que receber o juízo eterno de Deus. Em outras palavras,
as pessoas se esquecem que precisam ser salvas. As pessoas se esquecem que precisam ser salvas. As pessoas se desavisam com relação à necessidade de serem redimidas do pecado, para que esse verdadeiro e grande perigo, o inferno, o juízo de Deus, não caia sobre elas ou sobre as suas cabeças a qualquer momento. Esse grande perigo não pode ser por mim e por você desprezado. Se você morresse agora, qual seria a sua situação? O que você teria para dizer a Deus em relação ao seu pecado? Se você hoje tivesse um encontro com Deus, o que você teria a dizer a Ele em relação ao seu pecado, em relação à sua dívida, em relação às transgressões que você cometeu, em relação à sua situação de merecedora do juízo de Deus? Porque é isso que o seu pecado lhe faz. Você já parou para pensar nisso? Eu quero convidar você a olhar para esse texto, querido. João 1:1. Quero mostrar para você que esse texto tem muita coisa a nos dizer em relação a tudo isso. Quando nós nos detemos a estudar não apenas esse verso, mas todo o Evangelho de João, nós somos lembrados do propósito de Deus em relação à própria revelação especial que Deus fez de si mesmo a nós, ou do seu plano, do seu projeto em relação a nós. Revelação especial é a que nós chamamos e conhecemos de Escritura. O Evangelho de João nos dá uma ideia, ou nos mostra de maneira clara o propósito pelo qual Deus então fez a nós, deu a nós a revelação da sua palavra. Palavra que foi verbalizada então por Deus, comunicada a nós e que hoje é conhecida como Bíblia Sagrada. Qual é o propósito disso? Qual é a finalidade dessa revelação de Deus a mim e a você? Pois bem, o Evangelho de João, lá no capítulo 20, verso 30 e 31, nos mostra isso, dizendo que tudo que ele registrou a nós tem a seguinte finalidade: a finalidade de tornar Cristo, o Filho de Deus, conhecido, a fim de que nós creiamos nele e por crer nele venhamos ter vida no nome dele. Ou seja, a finalidade pela qual Deus nos revelou a sua palavra é exatamente nos salvar do grande perigo que o pecado trouxe a nós, que é a morte no inferno. Essa é a finalidade. Avisar-nos acerca desse grande perigo, mas não apenas nos avisar acerca dele, mas como também trazer a nós a solução desse grande problema, nos livrar desse grande perigo, nos salvar. Esse é o propósito da revelação especial das Escrituras, tão claramente demonstrado aqui no Evangelho de João, nos apresentar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, a fim de que tenhamos fé nele e por ele sejamos vivificados, sejamos salvos do juízo de Deus, do inferno, a morte, o castigo eterno. Isso significa então dizer que Deus, quando Ele decidiu se revelar a mim e a você, quando Ele decidiu se revelar a nós, Ele estava vendo pessoas que estavam em perigo real e eminente de serem lançadas no inferno, para serem angustiadas então ali por toda a eternidade debaixo da ira santa, justa dEle. Ele percebe, ele vê pessoas necessitando de salvação, pessoas precisando ser vivificadas porque estavam mortas em delitos e pecados.
delitos e pecados. Significa dizer então que Deus, quando olhou lá do céu e decidiu nos revelar, Ele olhou e então nos viu então todas as pessoas em uma situação de calamidade, de miséria, de morte, portanto precisando serem salvas, serem vivificadas, serem livres do juízo, do pecado e da morte. Deus percebe seres humanos como que num estado catatônico, paralisados pela morte espiritual, trazida então ali pelo pecado aos seus corações, e decide então não apenas ficar olhando para elas, mas Deus decide vir ao mundo. Deus decide deixar a sua glória, vir ao nosso encontro, a fim de mudar a nossa história. Decide vir fazer por nós o que jamais poderíamos realizar em nosso favor. Decide fazer uma obra a fim de nos restaurar, nos redimir, obra tal que jamais qualquer homem por si só, por sua força, poderia realizar em seu benefício. Ele decide enviar, ouvir na pessoa do Filho, a fim de ser o nosso vivificador, o nosso redentor, o Salvador que tanto nós precisávamos. É isso que Deus decide fazer, e tudo isso está aqui muito claro, em toda a Escritura, mas de uma maneira muito mais enfática e direta no Evangelho de João. É isso que nós temos aqui. O Evangelho de João demonstrando de maneira maravilhosa esse plano de Deus. Mostra-nos quais são os atributos, quais são as credenciais que habilita o Messias ou o Verbo a fim de que ele venha a ser o nosso Redentor. O Redentor que poderia nos livrar de tão grande miséria e desesperança. Teólogo bíblico chamado William Hendrickson, ele nos diz que o Evangelho de João conta que durante os dias então do imperador Tibério e de Herodes, o tetrarca, Antipas, vivia então na Palestina um judeu cujo nome era Jesus, o qual afirmava ser dono de todas as coisas. E mais, ele dizia ser o pão da vida, a água viva, o bom pastor, aquele que daria a sua vida por suas ovelhas. Ele diz que havia então esse homem nesses dias que diz que ressuscitaria os mortos no último dia. Se dizia o próprio Messias, o caminho para Deus, o objeto próprio da fé e adoração, e uma pessoa tão completamente divina que pôde dizer: eu e o Pai somos um. Esse é o resumo que Hendrick se faz a respeito do que o Evangelho de João nos mostra acerca da pessoa de Jesus. Aqui no primeiro capítulo, verso 1, o verso que nós lemos, temos também então algo maravilhoso acerca do nosso Redentor. Quando o texto diz verbo aqui, o texto está se referindo ao Filho, ou ao Deus Filho, aquele que depois nós conhecemos através do relato que foi Jesus, ou é Jesus, o Nazareno. Jesus não se apresenta como verbo apenas aqui nesse verso, mas nós também temos em Apocalipse uma descrição de Jesus como sendo o verbo. Diz o texto: está vestido ele com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, todas as vezes que nós lermos verbo aqui,
Entenda, o texto está se referindo a Jesus, a Ele, que é o personagem principal de toda a Escritura. Aquele pelo qual a salvação, a redenção é apresentada a nós. A nossa salvação, por meio da sua vida e obra. Assim, se você começou a entender então o verdadeiro perigo que merece a sua atenção, permita-me apresentar-lhe o Verbo de Deus. Se você entendeu que o pecado te coloca em uma situação de risco muito maior do que a situação de risco de ser atingido por uma bala perdida, se você entendeu que o pecado te coloca em uma situação de perigo muito maior de viver ou de estar envolvido aí em um assalto que pode te levar à morte, um latrocínio, se você entendeu que o pecado é algo muito mais sério e que te põe em uma situação de muito maior risco do que qualquer outra situação, eu quero então que você preste atenção na pessoa, no que é dito acerca da pessoa do Verbo de Deus, pois Ele vem para ser o nosso Redentor. Ele vem para resolver o seu problema de perigo. Essa mensagem só vai ter sentido para você. Só você vai se importar com ela e dizer que ela tem relevância, se você se encaixar nisso que eu estou te dizendo então. Olhando então com esse viés, o perigo que o pecado lhe traz, do juízo de Deus, a necessidade de salvação, a necessidade de redenção, a necessidade de ser salvo do juízo e da ira de Deus, eu quero apresentar para você algumas credenciais de Cristo Jesus como nosso Redentor. Algumas características que o texto nos fala a respeito do Verbo, o Filho de Deus, como sendo então necessária para mim e para você, ou para qualquer pessoa que entende o perigo que o pecado trouxe ao seu coração. E a primeira credencial, a primeira característica que o texto nos mostra acerca do nosso Redentor, do Verbo, é a seguinte: no princípio era o Verbo. E a credencial então aqui é eternidade. João está começando a demonstração de quem é Jesus, de quem é o Verbo, porque Ele é necessário para a nossa salvação, mostrando que Ele é eterno. Nenhum outro Redentor pode dizer-se eterno, pode arrogar para si o fato de ser ou de existir antes de todas as coisas. O fato de Cristo ser eterno o coloca acima de todas as coisas. E não apenas isso, mas o coloca como sendo a fonte, a origem, o nascedouro de todas as coisas. A expressão aí, no princípio era o Verbo, ela demonstra a nós que o Redentor é eterno. No princípio é apenas uma maneira diferente de dizer que Ele, que Jesus, ou o Verbo, existe desde a eternidade. A expressão é a mesma que encontramos como sendo as primeiras palavras das Escrituras Sagradas, lá ainda no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, ou seja, antes de tudo, antes de qualquer coisa existir, na eternidade, Deus já existia. É exatamente a mesma palavra que encontramos aqui. No princípio era o Verbo. Antes das coisas existirem, o nosso Redentor já estava, já era. De modo que não podemos ter dúvida, então, de que quando o evangelista João nos diz, então, no princípio, é isso exatamente que ele está trazendo para mim e para você.
uma importante informação, uma credencial, uma característica, um atributo do nosso Redentor. Veja, Ele é eterno. Amados, isso é muito mais importante do que talvez você já tenha pensado. O fato do nosso Redentor ser eterno tem implicações profundas para a nossa vida. O nosso Redentor ser eterno é algo indispensável para a nossa salvação. Eu estou dizendo que se o nosso Redentor não fosse eterno, nós não poderíamos ser salvos. O que implica então em dizer que qualquer outro sistema religioso que propõe a redenção em um Redentor que não seja eterno, tal sistema religioso, tal situação que proponha salvação é falso. É ineficaz, versa em erro. Preste atenção então que você vai entender isso. Quando nós nos tornamos pecadores por meio de Adão, e também por meio dos nossos próprios pecados, a Bíblia nos diz que nós nos fizemos merecedores de um grande juízo de Deus, de uma grande ira de Deus, de um grande castigo de Deus, que nos fez devedores de um castigo eterno. Quando nos tornamos pecadores, nos tornamos merecedores de castigo eterno. Mateus 25:46 diz exatamente isso. Nós somos devedores de um castigo eterno, ou seja, a justiça de Deus por nós mesmos, a justiça de Deus que precisava ser saciada por causa dos nossos pecados, só seria saciada em nós mesmos se nós pagássemos ou estivéssemos sofrendo juízo, castigo, ira de Deus, castigo em toda a eternidade. Essa verdade coloca o ser humano, então, numa situação de total irreversão. Não dava para ser revertida. Jamais o ser humano teria condições de um dia pagar de maneira satisfatória e plena, por si só, tão grande pena. Não daria. Por isso, a Bíblia fala de morte eterna, ou seja, um lugar onde paga-se por toda a eternidade por seus pecados. Deus jamais poderia então relevar ou relaxar a sua pena sobre o homem por conta do seu pecado. Porque se Deus fizesse isso, Deus deixaria de ser perfeito. E Deus não vai deixar de ser perfeito. Isso coloca o homem numa situação de dívida eterna por conta dos seus pecados. A única maneira do homem ser redimido, a única maneira do homem ser salvo, ter a sua pena paga, era a justiça eterna de Deus ser saciada. Para você ser salvo do seu pecado, ou do juízo eterno que você merece, alguém precisava receber juízo eterno no seu lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Verbo, sendo eterno, o Verbo, aquele que no princípio já existia, resolveu então receber sobre ele, preste atenção, por conta do seu juízo ou do castigo que você merecia, o Verbo então, sendo eterno, resolveu tomar sobre si
este castigo eterno. É por isso que o apóstolo Pedro, ele quando fala do preço que foi pago por Jesus para a nossa redenção, ele não fala apenas de um sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ele não fala apenas de um sangue que foi derramado por conta de uma coroa de espinhos que foi encravada sobre a cabeça de Jesus. Ele não fala apenas de um sangue que foi vertido, derramado, quando uma lança atravessou o lado de Jesus. Ele não fala apenas do sangue que foi vertido, derramado, quando os pregos lhe atravessaram as mãos e os pés. Mas ele fala de um sangue conhecido com efeito por Deus, onde? Na eternidade, porém manifesto nos últimos dias. É também exatamente por isso que o escritor aos Hebreus nos diz que o sangue da nossa redenção é um sangue também que foi conhecido na eternidade. Hebreus 9, 13 e 14 nos diz: portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, ou seja, o sangue do Verbo, o sangue do Messias, quando ele era apenas Espírito, quando ele era apenas Deus e não Deus homem, o sangue dele, conhecido pelo Espírito eterno, foi entregue por nós. Nós ficamos consternados com o sofrimento de Jesus no Calvário. Nós olhamos então, talvez um dos filmes que tentou de melhor maneira traduzir isso, Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, em que muitos não tiveram nem condições de ver aquele sofrimento. Olhamos para aquilo e pensamos que o sofrimento que o nosso Redentor precisou passar para que fôssemos redimidos, para que o grande perigo do juízo da morte eterna no inferno por nós fosse então arrancado, resolvido da nossa existência, fosse ali no Calvário simplesmente aquele sofrimento e tudo acabou. Eu quero dizer para você, querido, que o que Jesus fez por mim e para você, para que fôssemos salvos, não foi só aquele sofrimento do Calvário. Só o sofrimento do Calvário não seria suficiente para a nossa redenção, para o pagamento dos nossos pecados. Você sabia disso? É por isso que ele precisava ser eterno. Qual é o castigo que você merece? O castigo de algumas horas? O castigo de alguns dias? Sepultado? Não, o castigo de toda uma eternidade em sofrimento, recebendo o juízo de Deus. É por isso que Cristo Jesus precisa, o nosso Redentor precisa ser eterno. Porque o castigo que você merece é eterno. É por isso que o sangue dele é conhecido por Deus, não na cruz do Calvário, não lá no Gólgota, mas na eternidade. Ele está pagando pelos seus pecados hoje, agora. Sofrimento eterno. Não existe esse negócio de todo o sofrimento eterno ser colocado sobre Jesus na cruz. A eternidade não cabe no tempo. O infinito não cabe no finito. O que significa dizer que o sangue de Jesus por você, querido, o sofrimento de Jesus por você, não está circunscrito ao sofrimento do Calvário. Ele está pagando o castigo eterno que você merece. A cruz, o Calvário, é uma manifestação no tempo de algo que já está ocorrendo.
muito antes do que esse sacrifício há 2000 anos atrás, conhecido pelo Espírito Eterno, sofrido por Ele, sangue vertido na eternidade, sangue vertido e que continuará sendo vertido, sofrimento sofrido e que continuará sendo sofrido, porque o castigo que nós merecemos é eterno. É por isso que João começa dizendo: Ele é eterno. Queridos, isso para mim mostra que o amor dele por mim é muito maior do que eu pensava. O amor de Jesus por mim é muito maior. Tem dimensões muito mais largas, muito mais altas, muito mais profundas do que eu pensava ter. Quando eu olho para a eternidade de Jesus como meu Redentor e entendo que o meu castigo era castigo eterno. Castigo esse que Ele está recebendo por mim e o receberá para sempre. Ninguém que não seja eterno pode fazer isso por você. Por isso você precisa de Jesus. Só Ele é o Redentor eterno. Só Ele pode pagar de maneira eterna o nosso castigo eterno. Mas o texto fala ainda de duas outras coisas. Além disso, o texto mostra que o nosso Redentor, Ele tem intimidade com o Pai. Ele tem eternidade, mas Ele também tem intimidade. Ele estava no princípio com Deus, diz o texto. Nenhum outro Redentor também pode dizer que possui essa comunhão plena e eterna com Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Na eternidade, Ele estava com Deus. A intimidade de Cristo com Deus Pai transcende qualquer vínculo, qualquer laço de comunhão que alguém possa ter com Deus. Somente Cristo conhece plenamente a realidade do gozo, a satisfação que a presença de Deus proporciona. O texto na língua original, o grego, mostra esse estava com Deus. Com aí, essa preposição, é uma preposição que traz para nós uma informação rica. Não é simplesmente eu estou aqui com vocês. Mas a palavra escolhida por Deus, por meio do apóstolo João, a ser colocada nessa proposição, nessa sentença, ele estava com Deus, significa que ele estava face a face com Deus. Ele estava intimamente ou próximo, como que face a face, frente a frente com Ele. Isso mostra pelo menos duas coisas para nós. Primeiro, que entre o Verbo e o Pai não havia nenhum tipo de barreira interpondo-se a eles. Eles estavam juntos, desfrutando de intensa, profusa, amorosa comunhão. E segundo, mostra-nos que se um estava face a face, frente a frente com o outro, nós só podemos então estar falando de duas pessoas distintas em plena coexistência. O que por sua vez então põe por terra qualquer programa redentivo que não seja um ato realizado por uma pessoa que se põe como redentor a uma outra pessoa distinta que precisava ter a sua justiça saciada por ter tido a sua santidade ofendida. Isso põe em xeque qualquer religião que não tenha o Pai e o Filho como sendo pessoas distintas e eternas em plena comunhão.
Não tem esse negócio de ser um Deus que se apresenta ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Isso não é trindade, isso não é verdade, isso não é Bíblia. O nosso Redentor coexiste com o Pai. O nosso Redentor tem comunhão face a face com o Pai. São duas pessoas distintas. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Mostra-nos duas pessoas que, não obstante a Escritura falar que são duas, mas que com o Espírito ainda três pessoas, formando um único Deus. É assim que nós cremos. O nosso Redentor é alguém, é uma pessoa real e verdadeira, que veio trazer, que veio então para poder então se relacionar conosco, a fim de nos levar de volta para junto do Pai, como Ele estava. E essa intimidade do nosso Redentor com o Pai o qualifica como sendo a única pessoa que conhece plenamente o Pai. E Jesus disse isso para nós de maneira clara também. Todavia, a tradução feita do original não mostra claramente isso. Jesus Cristo, em Mateus 11:27, nos diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. A tradução melhor do texto seria: ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho plenamente senão o Pai. Essa seria a melhor tradução do texto original, mostrando que entre os dois há um relacionamento que supera qualquer outro relacionamento, uma intimidade inigualável. O que João estava querendo dizer com tudo isso, para mim e para você, o que ele estava querendo dizer? O pecado nos afastou grandemente de Deus, e o único que pode realmente nos aproximar de Deus novamente, nos colocando verdadeiramente em um relacionamento de estreita proximidade, de comunhão com Deus, o Verbo de Deus, ou comunhão com Deus, é o Verbo de Deus, aquele que está face a face com o Pai. Só por meio dele podemos desfrutar da comunhão intensa e profusamente amorosa de Deus. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você quer estar face a face com o Pai? Venha, eu posso levar lá. Sabe Moisés? Moisés quis ter essa experiência com Deus. Mostra-me a sua glória, Senhor. Deixa eu ver o Senhor face a face. Deus disse: não, Moisés, esconde ali, atrás daquela rocha, eu vou passar. Você vai ver a minha glória de longe. Mas o nosso Redentor estava face a face com Deus. E Ele convida a gente, por meio dele, obter aquilo que Moisés não teve: uma maior proximidade e comunhão com Ele. Por fim, e sem querer me delongar mais do que já delonguei, quero que vocês vejam que João diz assim: além do nosso Redentor ser eterno, além do nosso Redentor desfrutar de intimidade plena com Deus, com o Pai, o nosso Redentor, Ele é Deus. Eternidade, intimidade e divindade. São essas as credenciais. Nenhum outro Redentor pode se dizer Deus, a não ser o Filho de Deus, o Verbo. Isso significa então que todas as coisas
estão, estiveram e estarão para sempre debaixo do governo dele. Ele é Deus. Significa então que todas as coisas se originam a partir dele. Ser Deus significa ser soberano, ser aquele do qual nada foge do seu soberano e absoluto controle. A divindade de Jesus aqui nesta frase, ela é apresentada não como uma coisa assim, apenas por dizer. Mas a divindade de Jesus nessa frase é apresentada com uma ênfase. É como que se João estivesse aqui dizendo para nós: olha, preste atenção, eu ainda não falei de uma coisa muito importante acerca do nosso Redentor. Além dele ser eterno, além dele ter essa intimidade grandiosa com o Pai, o único capaz de nos levar também a essa comunhão, eu quero ainda dizer para vocês algo muito importante: o nosso Redentor é Deus. Era isso que João estava falando. Como é que eu percebo isso? Mais uma vez eu tenho que ir para as línguas originais. A nossa tradução está assim: o verbo era Deus. Nós temos o sujeito, o verbo, e depois o predicado Deus qualificando o sujeito. O verbo, o sujeito é o quê? É Deus, predicado. Tem que dar aula de português aqui agora, para entender melhor isso. No grego, querido, a frase está invertida. Primeiro nós temos o predicado, nós temos Deus. Depois nós temos o sujeito, o verbo. Sabe o que isso significa? Significa que o autor, ele quis trazer uma ênfase no predicativo, ele quis trazer uma ênfase na qualidade a ser destacada que o sujeito tinha. De propósito, ele inverte, ele coloca primeiro o predicado, depois o sujeito, para dizer para nós assim: preste atenção, veja aqui, tem uma coisa importante aqui sendo dita, ele é Deus. É isso que é colocado. Na língua grega aqui faz essa inversão. No português nós temos, e o verbo, sujeito, ele era Deus. No grego, nós temos, era Deus o verbo. Por que isso? Para dizer para mim aqui assim: preste atenção, veja o que eu vou falar acerca do verbo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ou seja, ele é aquele que não pode ter os seus planos frustrados. Ele é aquele que diz que vai fazer e ninguém pode impedir ele de fazer. Porque ser Deus significa isso. Significa ser aquele que controla e dirige toda a história. Significa ser aquele que pode fazer todas as coisas, de que ninguém pode impedir o plano, o projeto dele de ser levado a cabo. Está dizendo para mim e para você, querido, o que Jesus veio fazer por nós, ninguém vai impedir ele de fazer. O que o nosso Redentor veio fazer por nós, por ser Deus, nada vai poder barrá-lo, nada vai poder impedi-lo de levar a cabo, de completar a boa obra que começou a fazer em nós. Ele é Deus. É isso que João estava falando. Ele é eterno, por isso pode pagar pelos nossos pecados de maneira a saciar a ira de Deus, uma ira que requer uma justiça a ser paga por toda a eternidade. Ele é eterno, está resolvido esse problema. O castigo eterno está sobre ele e não mais sobre nós. Ele vai nos levar não a qualquer lugar, mas de volta para uma intimidade profunda, contínua, intensa com Deus, porque é lá, face a face com Ele que Ele está. Ele é Deus. Ele pode resolver o problema, o perigo maior de qualquer pessoa, o juízo de Deus, o inferno, o castigo eterno, e ninguém poderá barrá-lo. Ninguém poderá impedi-lo. É por isso que Paulo diz: nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
É isso que significam essas credenciais. Importantes, indispensáveis no nosso Redentor. Só nele nós encontramos essas características. E ninguém mais. Por isso, querido, entregue a sua vida para Ele. Se você já entregou, querido, não cesse de dar graças a Ele, porque o que Ele fez ninguém mais poderia fazer. Ele está agora, nesse momento, sendo o seu Redentor, na eternidade, recebendo o castigo eterno. Não obstante estar na presença de Deus, à destra dele, não obstante estar aqui entre nós, ele também está lá, recebendo o castigo eterno. Como é isso, pastor? Bom, isso é coisa de Deus. Eu e você só conhecemos a situação de estar presente num único lugar. Mas com ele não é assim. O nosso Redentor faz isso. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que você repense em tudo isso. E que do seu coração possa jorrar louvor, gratidão e exaltação. Porque esse Redentor deixou a glória e veio redimi-lo. Veio fazer por você o que você jamais poderia fazer por si só. Que Deus o abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé?